nós só venceremos se estivermos preparados. Eu tenho falado sobre isso, gastei muito tempo falando sobre ângulos desse aspecto do fortalecimento da fé. E eu tenho usado esse texto para te provar que Paulo, ele declara em Efésios 6 que quanto ao mais nós precisamos estar fortalecidos na força do poder de Deus. E eu posso trocar esse verso aí dizendo que quanto ao mais sede fortalecidos na palavra, porque a palavra viva é Deus. Só um amém, dois, meia dúzia. É Deus, esse livro é Deus, é a sua palavra viva, é o Senhor Jesus. Quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, na sua palavra. Eu vou dizer uma coisa para você, eu conheço, não conheço muitos, mas conheço pessoas que são vitoriosas em Cristo Jesus na sua vida, num testemunho de vida, de família, mas todos eles, isso é um detalhe muito importante eu te comentar, todos eles são diferentes na sua maneira, na sua personalidade, no seu jeito, né, naquilo que gosta, são diferentes, mas todos eles têm algo em comum. O que eles têm em comum é que eles são extremamente cheios da palavra de Deus. Vou dizer uma coisa, se você quer estar nesse mundo para vencer e ver o propósito de Deus se estabelecer na tua vida, mudanças e transformações, tem que ser cheio da palavra. Não tem opção, porque esse livro ele vai reinar no teu coração. Ele vai te trazer a visão, a inspiração, a força, a coragem, a alegria, a disposição. Você vai ouvir de Deus o que nós precisamos ouvir. E não vem se não for pela palavra viva. Diga glória. Então seja um homem ou uma mulher da palavra. Você tem que tomar uma decisão, é uma escolha, gente. Nós vivemos todos os dias escolhendo aquilo que vamos fazer. Então, faça uma escolha de ser cheio de Deus, cheio da palavra. Então você estará preparado para vencer os combates. E eu estava falando que quando nós priorizamos a vida espiritual, lembra disso? Quando nós priorizamos a vida espiritual e tudo que envolve essa vida. Como é que eu priorizo, pastor, a minha vida e tudo que envolve? Aos encontros que eu vou, a leitura da palavra, a minha comunhão com Deus, a oração, o estudo da palavra, a meditação. O quanto você gasta tempo com isso de maneira consistente, de maneira contínua. Você está priorizando Deus. Você fez a escolha para vencer. Vou dizer para você de novo isso, vitória não vem do nada na nossa vida. Eu tenho dito isso, vitória não vem porque eu estou chorando. Vitória não vem porque eu estou querendo, é pouco. Vou só repetindo, botando uma tecla aí para você botar isso lá dentro. Pastor, eu tenho desejo que a minha vida melhore, que aconteça isso, aquilo outro é pouco. O que você tem feito? Nada. Pelo contrário, estou distante da palavra, não oro, não busco, não sei nada. Pastor, quer saber? Eu estou há 10, 15 anos na igreja, não sei nada da Bíblia. Então, sinto ter que te dizer, mas você está levando a lanterna de derrotado. Porque o mundo é um confronto do espírito, gente. Todos os dias temos que confrontar com um espírito contrário ao nosso. Esse mundo é decaído. As hostes do mal estão aí trabalhando para o prejuízo, destruição e a morte das pessoas. Nós somos a igreja. E a igreja tem que estar fortalecida, como diz Paulo, com as armas espirituais, com as verdades espirituais, como disse Paulo lá, o capacete da salvação, a couraça da justiça, né, calçando os pés com a preparação do evangelho, e tudo que está falando sobre a palavra, nós temos que sair de casa assim, diga aleluia, armado. Você tem que sair de casa armado. Não me interprete mal, hein? Por favor, temos que sair armados na palavra, de casa, logo quando acorda. Por quê? Porque nós enfrentamos as oposições do lado de fora, a contradição. Os prejuízos, os fracassos, as derrotas estão na nossa porta, na nossa frente. É só olhar para o lado. É só olhar as notícias. Então, quando nós priorizamos, esse processo chama-se processo de edificação. Como disse e repito, adoro repetir, isso não se faz de um dia para a noite. Ninguém se fortalece de um dia para a noite. Ninguém cria músculos nos braços ou nas pernas de um dia para a noite. Mas é na continuidade daquele exercício, na continuidade daquela prática.
que a pessoa vai se desenvolvendo, ela vai crescendo, vai se fortalecendo. Diga aleluia. Exemplos simples são fundamentais. Pense um pouquinho, porque quando você se fortalece em Deus, você está pronto para vencer, e quem está ao teu redor também vence. Sua esposa, seu marido, seus filhos. Diga aleluia. Então tem muita coisa boa aí pela frente. Então nós estamos falando então que se eu não me fortaleço de maneira adequada, se eu não edifico o meu espírito de maneira adequada, aí nós vamos começar a ver os sinais da falência da fé, né? O fortalecimento, a edificação da fé depende da prática dessa crença, óbvio. E nós vamos falar, eu comecei a falar, eu acho que 2 aqui sinais, a gente vai passar adiante para terminar hoje, dos 7 sinais da falência da fé. Então esses sinais, eles provam que eu não tenho me fortalecido de maneira adequada. Ok? O primeiro deles eu tinha falado, você anotou aí algumas coisas que nós conversamos, sobre confusão mental e o crescimento de dúvidas. Lemos lá em Romanos 10, verso 11, que aquele que nele crê não será confundido, não vai ficar na confusão, não vai ficar na dúvida, porque fé é certeza. Pastor, você tem certeza que Deus vai fazer isso contigo? Tenho, mas as evidências não mostram isso. Não estou nem aí. Porque Deus disse. Se Ele disse, é o que vale. Glória! Coisa mais maravilhosa é nós ouvirmos algo de Deus a respeito da situação que nós vivemos. Porque o que Ele diz é a verdade, e o resto tem que se ajustar à verdade. Que alguém diga aleluia. Tem que se ajustar à verdade. Ele é a verdade. Então, aquele que nele crê não será confundido. E eu havia dito isso, que a crença na verdade afasta a confusão dos pensamentos contrários à verdade. É o grande escudo da fé. É a minha crença. Da mesma maneira que é a espada da qual eu também enfrento, eu luto. Vem da mesma composição, da mesma substância, se é que eu posso dizer assim, fé. Então, quando eu não me fortaleço, as dúvidas começam a querer dominar, eu começo a ficar confuso, isso é sinal de que você e eu, nós não temos nos fortalecido de maneira adequada. Segundo sinal que eu tinha falado aqui, e eu tinha terminado nesse, quando eu não me fortaleço com a verdade, eu começo a ficar desanimado. O desânimo começa a ganhar espaço cada vez mais, e daí eu entro até em algumas fases depressivas, quando não, fico depressivo para sempre. A pessoa muda até a sua característica, o seu jeito. Por quê? Porque não está sendo fortalecido. É um combate de espírito. Gente, o espírito contrário à verdade chama-se morte. Morte. Não tem vida. Não tem vida. Morte. Então, o desânimo seguido de fases depressivas. Jesus disse em João 6,63, minhas palavras, Elinho, são espírito e são vida. Aleluia. Se você não se alimenta de vida, a morte vai tomar o espaço. Alguém está pegando isso aí, gente? É óbvio. Eu tenho que me alimentar de vida para manter a morte longe. Então há uma força que eu disse aqui, por trás de todo pensamento que chega à nossa mente. Se o pensamento não é de Deus, sinto muito, mas esse pensamento não vai gerar vida. É por isso que eu e você temos que gastar tempo com a vida, a palavra, aleluia. Quando você gasta tempo, você se enche de vida. Então todo pensamento que não é esse livro, não gera vida. Terceiro, vamos passar para hoje, nós temos 7, vamos nessa. Terceiro sinal da falência da nossa fé, ou de que ela não está sendo fortalecida, é exatamente isso. A pessoa começa a reclamar e a murmurar das situações da vida, mas eu acredito que esse não é o nosso caso, aleluia. Hein? Não, pastor, isso não, na igreja do Senhor Jesus não tem gente que reclama e murmura. Fala, Deus. Agora, eu digo uma coisa sobre isso, que no Velho Testamento o povo de Deus caiu nessa cilada. Reclamação e murmuração. Vá comigo a Números capítulo 14,
Meu Deus! Eles estavam para entrar na terra da promessa. Estava ali, como diz o outro, na boquinha. Era só entrar e se instalar. É óbvio que havia um combate para desapossar aqueles povos. Mas eles começaram a murmurar e reclamar, e Deus contou isso, que depois disse para Moisés: Moisés, já é a 10ª vez, eu contei, que eles estão me perturbando, reclamando e murmurando. E não é contigo não, Moisés, é comigo. Às vezes a gente fica entendendo que a gente fica reclamando, e eu quero dizer algo aqui para você que é muito sério. Nós somos de Deus, todos aqui é de Deus, amém? Então preste atenção no que eu quero te falar. Quando eu murmuro e reclamo das situações da minha vida, eu estou reclamando e murmurando diretamente dele. Não, pastor, que é isso? Estou reclamando aqui desse meu vizinho, só ouve funk. Você não está reclamando do seu vizinho, você está reclamando da sua vida. E se você tivesse um pouquinho mais de entendimento sobre verdade, você ia exercer autoridade no espírito, esse funk ia acabar. O vizinho vai mudar, o aparelho de som dele vai quebrar 300 vezes. Eu já exerci várias autoridades assim. Ou você acha que o inferno vai se instalar do lado da minha casa para eu não dormir? Não, ninguém dá amém, tá vendo? Não estou acostumado. Está entregando para o inferno perturbar você mesmo. Tem que ter autoridade, gente. Ué, tens autoridade ou não? Então o demônio se instala do lado de você para te perturbar, tira o teu sono, tira a tua alegria, o teu prazer, porque ele só pode mexer do lado de fora. Ué, nós vamos controlar isso ou não? A vida te controla ou você controla a vida? Boa pergunta. Anota aí no teu caderno. É a vida que está te controlando, está te quebrando? Ou somos nós que controlamos a nossa vida? Diga aleluia. Reclamação e murmuração é um espírito demoníaco. Vou dizer para você, é inspirado pelo inferno. Pastor, eu conheço um cara de gente que não para de reclamar e murmurar. Pois é. Olha para a sua vida então, olha para a vida dessa pessoa e você vai ver que essa vida não progride, não anda, não tem alegria. Porque está falando diretamente com Deus. Nós somos propriedade dele, nós somos dele. Veja, Números capítulo 14, pedi para você abrir, verso número 11, disse o Senhor a Moisés: não aguento mais, na minha Bíblia está isso. Até quando, Moisés, me segura Moisés, até quando me provocará esse povo? Até quando não crerão em mim? A despeito de todos os sinais que eu fiz no meio deles, Moisés. Vamos voltar para o verso, porque Deus está tomando isso aí para si mesmo. Uma ofensa pessoal. Até quando não crerá em mim? Verso número 27, só para complementar. Depois você vai ler em casa, Números 14, vai te ajudar. Nunca mais você vai querer murmurar e reclamar. Verso número 27, até quando, de novo? Até quando sofrerei com esta má congregação que murmura contra mim? Não é Moisés que está falando, não, é Deus. Veja só, o verso 26 prova. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei? Com essa má congregação, esse meu povo que murmura contra mim. Tenho ouvido as murmurações, as reclamações que os filhos de Israel proferem contra você, Moisés. Diga amém. Não, contra mim, não é Moisés? Muito interessante. Então, eu deixo essa frase para você pensar. Vamos pensar, a fonte de toda reclamação e murmuração chama-se incredulidade. Eu não creio que Deus vai fazer o que Ele disse que Ele tem que fazer na minha vida. As impossibilidades, elas ganham espaço no nosso interior e na nossa mente, e a gente começa a reclamar e a murmurar. E outra coisa, esses sinais, eles não são desacompanhados. Eles podem estar juntos.
associados. Pastor, eu estou sofrendo de 4 sinais desses, está feia a coisa para o meu lado. Pois é. Porque um parece que puxa o outro. A ausência de vida vai puxando tudo isso aí, gente. Já o ponteiro lá do teu carro, o motor já está quase fervendo e não tem que parar. Tem que parar. Porque senão, se a gente deixa isso aí acumular e começa a governar a nossa vida, também vai controlar as minhas atitudes, os meus comportamentos, vai começar a controlar as minhas decisões e escolhas, eu só vou para o buraco. Eu estou dizendo para vocês, só vai para o buraco. Não pode permitir isso. Se eu faço a escolha errada, já era. Eu tenho que fazer a escolha certa, que Deus me inspira e mostra. Diga amém. Isso pertence a cada um de nós. Isso é um desassossego, é justamente esse chacoalhar do inferno de tantas coisas que ele quer fazer, mas eu tenho que estar fortalecido, senão eu vou cair nisso aí. Então a fonte de toda reclamação e murmuração chama-se incredulidade, porque Deus disse assim, esse povo murmura e me provoca, fala contra mim, porque eles não creem em mim, Moisés. Que coisa, hein? Está dando para pegar? Então vamos para o número 4. Quarto sinal da falência da fé, da falta de fortalecimento do nosso espírito com a verdade, a agitação associada a uma constante ansiedade. Mas isso também não acontece no povo de Deus. Pastor, esse é o mal da humanidade. Claro, é o mal da humanidade incrédula que não está com Deus, não olha para a sua palavra, não se fortalece, é o mal da humanidade mesmo. Então, a agitação associada à ansiedade. O que a Bíblia tem a falar sobre isso? Filipenses capítulo 4, por exemplo. O Espírito Santo diz para mim e para você no verso número 6, está escrito na Bíblia. Por que nós não praticamos? Porque se eu não estiver colocando isso aqui em prática, eu estou em desobediência, a minha vida não anda. Vamos lá, Filipenses 4, verso número 6. E diz lá, não andeis ansiosos de coisa alguma. Pastor, quem anda dessa maneira só pode ser um maluco. É isso aí. Um maluco feliz, cheio de alegria, de ânimo, de coragem, de força. Que maluco é esse? É o que acredita em Deus e pratica a palavra. Mas está escrito, não andeis. Deus está falando para mim. Então, espera só. Isso aqui, a gente tem que entender. Quando Deus diz algo e me pede um comportamento, é porque é possível. Eu já vi gente dizer, pastor, não tem como a gente fazer o que está escrito aqui, não tem como. É maluco. Esse é o maluco falando isso. Porque ele tira pelo lado carnal, ele tira pela visão humana. Pela visão humana, pelo lado carnal, não tem como praticar. Mas Deus diz que nós devemos praticar. A palavra está escrito lá que aquele que é operoso praticante é bem sucedido no que faz. Então a Bíblia está declarando para mim, Novo Testamento, Espírito Santo Elinho, não ande ansioso de coisa alguma. Isso exige fé. Para que eu não ande ansioso, eu tenho que acreditar que Deus cuida de mim. E não é que está escrito isso? Vá comigo a 1 Pedro, capítulo 5. Eu nem terminei de ler aí, hein? 1 Pedro, capítulo 5, verso 6. Aleluia! Só eu estou animado, você também? 5, 6. Humilhai-vos, Elinho, portanto, sobre a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno te exalte, verso 7, lançando sobre ele toda a minha ansiedade, porque ele tem cuidado de mim. Diga aleluia. Se você chegou até o dia de hoje, vai chegar o dia de amanhã, o outro, e 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 o outro. Porque ele tem cuidado de mim. Tem que declarar a verdade. Mas eu estou enfrentando isso, não importa, Senhor, tu tens cuidado de mim, aleluia, está escrito na tua palavra, tu cuidas de mim, eu creio, aleluia, eu te louvo, porque você tem cuidado de mim hoje, e vai cuidar amanhã, tem cuidado no passado, cheguei até agora, aleluia, e vou continuar, porque tu cuidas de mim. Exercícios de prática. E justamente nós praticamos como aparentemente as coisas não estão para isso.
Mas é aí que tem que praticar. Ah, tudo posso naquele que me fortalece quando eu não estou precisando. Ou é só um verso de geladeira? É lindo, tudo posso naquele fortalece. Aleluia, que é lindo, rapaz. Esse é o poder de Deus quando você vai precisar da força dele. Eu estou precisando, pastor, eu estou nessa situação, então declara com ousadia, tudo posso naquele que me fortalece. Ué. Aleluia. Mateus 6, anote aí no seu caderno. Verso número 25, Jesus diz, não andeis ansiosos de coisa alguma. 2 vezes. O Espírito Santo fala isso para a gente. Então isso é um sinal de que eu não tenho me fortalecido em fé, na verdade da palavra. Porque quem está fortalecido em fé não vive controlado pela ansiedade, que traz malefícios para o seu próprio corpo. Há pessoas com doenças crônicas de estômago, de intestino, por causa de ansiedade. Quando a Bíblia declara, não andeis ansiosos de coisa alguma, Elinho. Ah, mas eu quero um remédio, eu vou para o médico. Eu fiquei de médico, tomando remédio a vida inteira. Isso aí podia ser curado, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de mim, aleluia. Você acha que eu e você vamos enfrentar situações que Deus não vai cobrir? É o que o inferno sugere. Mas como ele é um mentiroso, e o meu Deus cuida de mim, aleluia, não me faltará nada hoje, amanhã, nem depois. Se ele tiver que mandar um cachorrinho trazendo um bife na boquinha para mim, vai ser difícil comer com aquela baba de cachorro, não vai dar certo. Né? Por isso mandou um passarinho. Tal. E o rato, né? Já contei essa história da banana, né? Repita comigo, Deus cuida de mim. Não, com a minha, Deus cuida de mim. Está escrito. Não é para eu ficar animadinho, dizendo, deixa, eu vou me animar. Deus cuida de mim. Está escrito. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Portanto, nada me faltará. Não me faltará alegria, prazer, força, ânimo, o que mais? E tudo que eu precisar. Você é aliançado com Deus, diga aleluia. Você tem uma aliança. Os nomes de Deus provam a aliança que Ele tem conosco. Saúde, vitória, suprimento, justiça, paz. É o nome dele prova a aliança que Ele tem conosco. Tá certo? Então, eu digo essa frase, quando eu estou dominado pela preocupação, e a maior causa de ansiedade é a preocupação. Vamos botar aí 99%. Quando eu estou dominado pela preocupação, de fato, eu estou meditando, ouça isso, escreva isso, eu estou meditando nos pensamentos errados que geram morte. Quanto mais você fica preocupado, é porque você está pensando em algo que está completamente fora da palavra. Se eu estou preocupado e eu estou ficando, está dominando, está me agarrando, é porque eu tenho meditado e tenho focado os meus pensamentos naquilo, que não é a verdade. Portanto, gera morte, te traz prejuízo, te põe para baixo. Diga aleluia nessa noite. Pastor, mas vamos dar uma de maluco? Eu estou cheio de problema, ainda tenho que ficar tranquilinho? A Bíblia diz, não andeis ansiosos, se você confia nele. O problema é que às vezes a gente está cheio de problema que a gente causou. Estamos em desobediência, fazendo bobagem, não temos seguido o Espírito Santo, aí a gente apanha. Mas se situações acontecem, porque eu estou em ordem com a palavra, tenho andado, eu vou ficar tranquilo, tenho paz no meu coração, Deus cuida de nós. Eu estou dizendo para vocês, são poucas as pessoas que dormem bem. Pode anotar isso aí. Por que não dorme, pastor? Porque já vai para a cama preocupado, já acorda preocupado. O cara, ele vai se matando aos poucos. Depois não entende que infarta.
está desesperado, não vem do nada, as coisas não vêm do nada, gente. Quanto mais eu medito nos pensamentos errados, mais eu sou dominado por eles. Ah, pastor, mas estou sendo atacado. Então, se você está sendo atacado, contra-ataque meditando na palavra. Então, gaste tempo meditando na palavra, meditando na verdade, no cuidado de Deus, naquilo que Ele já providenciou, naquilo que Ele disse para nós. Diga aleluia. Pronto, tem que contra-atacar. Então, que número é essa que nós estamos falando? Número 4, né? Então, vamos para 5, para a gente terminar hoje, são 7. Quinto sinal da falência da fé, de que o meu espírito não está sendo fortalecido, é insegurança. Ela acaba ganhando um espaço, dando um espaço para que eu seja dominado pelo medo. Sabe, nós enfrentamos situações que muitas vezes geram medo. Por que geram medo? Porque medo é do inferno. Como a gente vive nesse mundo decaído, o inferno ele trabalha com a sua força. Qual é a sua força? Medo. Pode anotar aí, a força do inferno chama-se medo. E a força de Deus chama-se fé. Aleluia. E é óbvio que a fé sempre vencerá o medo. Porque o inimigo, ele já é derrotado. Eu não estou dizendo que nós não sentimos medo. Não estou dizendo que o medo não queira ganhar espaço na nossa vida. Eu só estou dizendo que nós não podemos deixar ele dominar. Porque quando ele vem, temos que trabalhar para ele ir embora. Diga aleluia. Não posso ser dominado. Porque se eu for dominado pelo medo, eu estou dando espaço e eu estou dando legalidade para aquela situação que está me causando medo permanecer na minha vida. Enfermidade é assim. Uma boa parte de enfermidade chega na vida das pessoas porque ela tem medo. Ai, meu Deus, se eu pegar uma pneumonia, se eu pegar essa gripe da vaca louca, dessa galinha, do porco, do pato, ai, meu Deus, como é que vai ficar meus filhinhos? Meu Deus do céu, eu estou preocupado. Meu vizinho está com essa gripe da lagartixa, e agora? Como é que eu faço? Pronto, o cara já começa a ganhar espaço e a viver no medo, ele está deixando o medo dominar, e a palavra declara que se o medo domina, ele chama aquilo do qual eu tenho medo. É como se eu puxasse, pode vir me abraçar, porque o medo é essa força que puxa aquilo que a gente teme. Não me olha com os olhão desse tamanho, não. Está tudo na palavra, vou te mostrar aqui no livro de Jó. O mal que eu temia, disse Jó. O quê? Claro, ele está temendo, vai sobreviver mesmo. Jó, Paulinho, me mostra aí que capítulo está. Eu citei o verso, mas eu acho que é 3, né? 3:25. Então é isso. Jó número 3:25. Anota aí. E ele declara lá, aquilo que eu temo me sobrevém, e o que eu receio me acontece. Pastor, mas então por que acontece e por que me sobrevém? Porque o medo atrai. Porque eu estou deixando ser dominado pelo medo. Então digo para você, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, o Espírito de Deus diz assim para nós. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, diz lá assim, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, em outras traduções, espírito de medo, de temor, não no temor reverencial a Deus, é um temor de medo. Deus não nos dá porque não vem dele. Então olhem para cá, é simples, olhem para cá, vamos trabalhar da maneira simples. Se você está sendo atacado por medo, é do inferno! Então trabalha de maneira própria com isso. Então saiba que ele está te atacando. Não, medo para cima de mim não. O quê? Não, olha só, isso aí não vai me sobreviver não. Olha aqui, o que vai acontecer na minha vida está nesse livro. O que Deus programou para a minha vida é o que vai valer e vai acontecer, aleluia. Tem que combater com a verdade, tem que combater com fé. Resistir ao diabo, vamos trocar em miúdos, calma, vai devagar. Resistir ao medo e ele, mas eu resisto ao medo com a verdade, com a fé.
Então, aí diz que Deus tem nos dado espírito, não nos tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de uma mente equilibrada. Então a frase é essa: se o medo te controla, ele neutraliza a fé. Então vamos fazer o contrário. Vamos exercer fé e nós vamos neutralizar o medo na nossa vida. O medo não pode dominar a nossa vida. Porque se ele domina, eu daqui a pouco estou fazendo o que ele pede para fazer. Você é filho do Deus Altíssimo, comprado pelo sangue de Jesus, corpo de Cristo, e Ele habita em nós. O propósito de Deus e o plano de Deus é completamente contrário. Eu vou te dizer, quantas vezes forem necessárias, você não é mais um na multidão. Eu não quero saber se tem 5 milhões de pessoas que não são aliançadas, você é. 10 mil caem à tua direita, 1000 e você fica de pé. Porque somos aliançados. Fomos comprados, não pertenço às trevas, não tenho a natureza das trevas, não sou dele, eu sou do Senhor, o Rei da Glória, sou o corpo de Cristo. Aleluia, vou para casa dormir hoje, aleluia, rapaz. Essa é a tranquilidade da igreja do Senhor, depositando fé e confiança no que é a verdade. Repita, eu sou a igreja. Comprado pelo sangue de Cristo. Eu sou, diga, corpo de Cristo. Aleluia, meu irmão. Assentado em lugares celestiais, ressuscitado com Cristo. Isso é quem nós somos. Você é o queridinho do papai. Fala para o teu irmão, você é o queridinho do papai. E você acha que o papai vai deixar você ser quebrado? O inferno vai chegar, vou esquartejar, vou acabar com a vida dele. É o papai. O papai. Criador do universo, o Deus Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para ser papai. Papai, aleluia. Papai, estamos aí. Para cumprir o teu propósito. Muito bem, vamos para o sexto. Sexto sinal da falência da fé. De que minha fé não tem sido fortalecida como deve. Ai, pastor, será que isso aí... Ih, rapaz, olha aí. Ih, falou comigo agora, hein? Agora quebrou. Críticas e julgamentos indevidos começam a dominar. Você conhece alguém que só critica? Não, pastor, não conheço, não. Isso não existe. Eu não quero nem falar lá de fora. Você sabe por que as pessoas lá de fora não podem ter esse comportamento? Porque não têm a natureza de Deus. Não foram libertas da natureza da iniquidade, que só pode produzir isso que nós estamos vendo. E nós, que somos novas criaturas? Nós temos uma nova natureza, que produz o que está escrito nesse livro. O fruto do Espírito é produzido pela nova criatura. O mundo não pode produzir. Então não espere das pessoas serem pessoas como nós somos. Então eu não posso viver na mesma moeda ou da mesma maneira como as pessoas fazem, criticando, julgando, só falando bobagem, falando dos outros pelas costas, fofocando. Essa não é a nossa maneira de viver. Então, críticas e julgamentos é algo perigosíssimo. Quando a pessoa ela vive disso aí, ela é controlada por um orgulho e ela não consegue enxergar defeitos na sua vida, ela não consegue ser sensível o suficiente para reconhecer que pessoas têm limitações e têm as suas imperfeições. Isso é sinal que a fé não está sendo fortalecida. Porque se você se alimenta desse livro e da presença de Deus, a gente fica calminho. A gente tem sensibilidade para reconhecer muita coisa. Até mesmo para não falar bobagem. Porque se você quiser controlar a sua boca, e eu quiser controlar a minha boca, eu não boto um esparadrapo na boca. Deveria, por um treinamento para segurar com o pessoal, não é fácil não. Não boto um esparadrapo, a Bíblia declara que eu tenho que controlar, eu tenho que olhar o fundo dessa panela, porque é dessa panela que sai esse alimento.
que é o nosso coração. A boca fala. A boca fala. A boca fala. Bom, se eu não me fortaleço com a verdade, a minha boca não pode dizer adequadamente com a verdade. E se eu não tenho me fortalecido da verdade, uma outra coisa tem entrado dentro de mim. Exatamente é isso que está saindo da minha boca. Começa a criticar, julgar, devido, falar. E isso aí é uma metralhadora, né? Porque é dentro de casa, é para o marido, é para a esposa, é para o pastor. O pastor também apanha a beça, né? Nunca vi pastor apanhar tanto, rapaz. Sabe de uma coisa? A crítica e o julgamento não vai fazer a menor diferença na vida do outro, mas na sua te enterra. Você vai sendo submerso. Só fica com a cabeça do lado de fora. Não sei porque minha vida não anda. Está enterrado. Ele mesmo se enterrou com a sua boca. E na vida daquele que ele critica há anos e fala bobagem, o outro só está indo embora, progredindo, andando, fazendo. Esse é o que o inferno não faz as pessoas enxergarem. Mas sabe, isso aí é o veneno que o cara quer dar para o outro, mas no final da história ele toma. Ele está tomando um veneno que ele não sabe que está se envenenando. Mas é uma verdade. Então, essa é o número 6. É isso aí. Vamos passar para a 7ª e última. Eu acredito que tem até mais sinais, mas esses aí são os mais evidentes, né? 7º sinal de que a nossa fé não está sendo fortalecida, que nós não estamos edificando o nosso espírito de maneira adequada. Perda da consciência de andar em amor. Vou te dizer uma coisa. Nós somos, a igreja é a representação executiva de Deus na face da terra. Nós somos as mãos de Deus, executoras na face da terra. Nós somos representantes dele, como expressão dele. Somos embaixadores de Cristo. Embaixadores de um comportamento, de uma atitude, de uma maneira de viver que expressa quem ele é para o mundo. E se eu não tenho sido esse reflexo, eu não estou expressando o meu Deus para as pessoas ao meu redor. E isso começa dentro de casa. E dentro de casa, ainda nós estamos falando sobre família, muitas coisas foram faladas, graças a Deus, nós temos que renovar a nossa mente para mudar. E se não começa dentro da nossa casa, não sei nem que representante nós somos, como é que eu posso dizer se eu sou de Deus, se na prática eu não sou? Eu sou de Deus, mas na prática não é. Sou filho do Altíssimo, mas na prática é filho do capeta. Porque só fala bobagem, agride, comportamento indevido, não anda em amor, não tem sensibilidade, não tem compaixão, não é benigno, não tem paciência. É sinal que eu não tenho sido fortalecido. Preste bem atenção, gente. Isso aí é uma cilada do inferno. Pastor, mas o que tem de errado? Ele mandou para mim, eu mando para cima dele, porque sabe como é que é meu temperamento? Sou italiano. Eu sou, sei lá de onde, eu sou de Nova Iguaçu, hein, rapaz, olha aí. De onde, meu? Não, que eu saiba, você vem do céu, você é cidadão do céu, eu também. Porque no passado, o passado já era, meu irmão. Repita comigo, sou nova criatura. Eu tenho uma veste nova. E eu vou te dizer, essa veste você tem que botar todo dia. Tem que escolher colocá-la todo dia. Dentro de casa, ao sair de casa, tem que escolher ouvir desaforo e ficar calado. Tem que escolher o cara mandar para cima de você e você. Aleluia. Rapaz, olha. Tem que escolher se humilhar. Vou repetir. Tem que escolher se humilhar. Tem que escolher ser passado por bobo. Tem que escolher ser honesto. Tem que escolher ter paciência. Tem que escolher amar. Ter compaixão. É a veste da nova criatura, diga aleluia. Eu digo, pastor, mas eu sei. Então, queridos, não adianta você extrair algo. Deixa eu te falar algo muito importante.
Não tem como eu extrair um comportamento se eu não estou cheio dele. Entende? Então o negócio vai ser automático? Não, não vai ser automático, mas eu tenho que me encher de Deus. Eu tenho que me encher de verdades e renovar no meu pensamento com esse livro, para que me dê a oportunidade de agir quando o momento chegar. Ora, se eu não me fortaleço com a verdade, eu fico vazio, e não vai sair nada de bom de mim. Alguém está pegando o que eu estou falando? Essa química da palavra de Deus, da presença de Deus, da comunhão com Ele, do amor que nós temos com Ele, Ele derrama, está escrito lá, Romanos 5, verso 5, o amor de Deus é derramado nos nossos corações. Para quê? Para ficar aqui dentro, como uma piscina, e eu nadando. Claro que não! O amor de Deus é derramado no meu coração para que eu compartilhe. É o que Ele faz comigo todo dia. Só de eu acordar, já é a prova que Ele me ama. Só de eu sair da minha casa e vir trabalhar, já é a prova que Ele me ama, do cuidado, da proteção. E tantas coisas. Das providências, das situações que aparecem à nossa frente. Do cuidado para com a nossa casa. Diga amém, gente. Então essa é o sétimo sinal da falência da fé. A pessoa não anda em amor. Ela não se comporta de maneira própria. E sofre por causa disso. Amém?